vocês entrando e tendo que ouvir as minhas cantorias, né, gente? Ninguém merece. Dei um zoom. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas isso aqui tá me desobedecendo total. Vou deixar assim, não vou mexer mais. Sejam muito bem-vindas. Já chamei aqui para essa live junto com a gente os nossos amigos arcturianos para inspirar, para tocar o coração de vocês, para a gente fazer a expansão de consciência sobre o tempo. Como sempre, é uma live interativa, tragam as dúvidas, as questões de vocês, sempre que vocês quiserem, tá bom? Eu tô aqui também, é pra gente conversar, é pra compartilhar, e eu tô aqui pra aprender também. Gente, eu não vou acenar tanto pra vocês, sintam-se todos bem-vindos, como sempre. Vou trocar aqui meu filtro, porque hoje é muito conteúdo, tá? É bastante mesmo. Eu trouxe aqui muita informação. Provavelmente eu vou dividir essa live em duas. Quinta-feira que vem a gente continua o assunto. De extrema relevância, eu acredito, a gente repensar, formar nossa ideia, nossa opinião sobre o tempo, tá? Isso começou o ano passado no Manifest, num desafio do signo de Capricórnio. Quem era lá do Manifest, quem é do Realize vai entender. Eu vou trazer aqui para todo mundo também. E eu tô sendo cada vez mais tocada por isso. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? O que mais que eu não posso esquecer de falar? Se tiver algum barulhinho, assim, a casa tá toda em movimentação, tá saindo almoço lá embaixo, então vocês aí, eu tô num ambiente mais aberto, que é esse meu templo sagrado aqui, esse altarzinho que eu construí, né? Aqui tem os meus certificados do Theta Healing. Então aqui é um espaço aberto, não tô numa salinha fechada, tá? Só para explicar para vocês. Muito bem-vindas, minhas queridas, muito obrigada por quem separa uma parte do seu precioso tempo para vir aqui me ouvir. A gente sabe que o tempo é a coisa mais preciosa que existe na nossa vida. E por isso tem toda uma questão do tempo relacionada também a valor, a propósito. E isso que eu quero trazer para vocês aqui, essa reflexão de pensar sobre perder tempo, tem muito a ver com isso. Quando a gente não pensa, não reflete ou não expande a consciência em relação ao tempo, a gente está colocando o nosso tempo no lixo. Colocar o nosso tempo no lixo significa a gente colocar um pedaço importante da nossa vida. A gente está deixando de lado, deixando de governar, deixando de aproveitar ao máximo, né, a nossa vida que é tão preciosa, tá? Então, acho esse tema de extrema relevância, com certeza, todas essas reflexões que eu trouxe para uma live vai ficar pequeno, tenho certeza disso. Então, a gente já marca conexões 11h11 para quinta-feira que vem a gente continuar esse tema, certo? Se vocês gostarem, acharem um assunto relevante, enviem aí o aviãozinho para quem vocês quiserem, certo? Então, meninas, eu quero começar lendo um texto da Miriam Lucy de Rezende. E eu espero que vocês gostem. Eu fui pesquisar, né? E eu achei muito, muito, muito lindo. Peraí. Eu não vou conseguir acenar. Por algum motivo, o Instagram eu não tô conseguindo mexer aqui nos botõezinhos da live. Vamos seguindo então, vamos chegando. Agora é quase que um poema isso aqui, tá? Oi, Gláucia. Lembro-me bem, foi quando Júlio se foi, que um vento mais gelado, mais destemperado, que arrastava ainda folhas deixadas pelo outono, me disse algumas verdades. Convenceu-me de que o céu começaria a apresentar metamorfoses avermelhadas, que a poeira levantada por ele daria lições de que as coisas nem sempre ficam no mesmo lugar e que é preciso aceitar que a poeira só assenta depois que os redemoinhos se vão. Foi quando Júlio se foi que a minha solidão me convidou para uma conversa e me contou de tempo de esperas e me disse que o barulho das árvores tinha algo a dizer sobre a aceitação. E eu fiquei pensando como elas, as árvores, aceitam as estações que, se as estremecem, também lhes florescem os galhos.
mas tudo a seu tempo. Foi em agosto que descobri que os cachorros loucos são, na verdade, os uivos que não lançamos ao vento. São nossos estremecimentos particulares que a nossa rigidez de certezas não nos permite encarar. O mês de agosto tem muito a ensinar, porque agosto é mês jardineiro. É dentro dele, berço do inverno, que as sementes dormem, aguardam o tempo de brotar. Agosto é guardador da boa nova, preparador de flores. Agosto é quando Deus deixa a natureza traduzir visivelmente o tempo das mutações. Mude, diz agosto, em seu recado de sementes. Aceite, diz agosto, com seu jeito frio de vento que levanta poeira e faz avermelhar o céu. Compartilhe, diz agosto, agasalhos, sopas quentinhas, cafés com chocolate, abraços apertados. Eles também aquecem a alma e alinham o corpo. Distribua mais afetos, que inverno é acolhimento. É tempo de preparar setembro. Setembro, todos sabemos o que esperar. Esperamos a arrebentação das cores, que com seus mais variados nomes vêm em forma de flores. Vamos apreciar agosto, recebê-lo como espanto feliz de quem não desafia os ventos. Que ele desarrume e espalhe suas folhas e levante suas poeiras. Aceite as esperas, mas coloque floreiras na janela. Só quem vive bem os agostos é merecedor de primavera. Arro, bem-vindos! Quem está chegando aí, eu achei lindo esse texto, cheio de propósito, traz a mensagem desse nosso momento de agora, nosso agosto, né? E nos chama para esse tempo de preparação. Achei muito lindo, muito alinhado com todo o meu calendário místico, espiritual que eu quero trazer aqui para vocês. Por isso, eu também trago para vocês em julho, temporada, né, que foi uma maratona aí de cursos, que é um estado de preparação, um mês preparatório para receber essas energias de agosto, que ainda nos convidam para receber todas essas mudanças de tempo, de recolhimento, de acolhimento, para preparar para setembro. Então, em julho, a gente começa a limpeza, curas energéticas, espirituais, através dos cursos, através das terapias. Agosto, a gente já está, quem já passou por esse processo já está preparado, então, né, para transformar todo o ambiente interno, externo, do entorno, para receber as sementes, para florescer em setembro, tá? Então, a gente começa relacionando já aqui o tempo, que é o tema dessa live, com o tempo natural, com o tempo cíclico, o tempo das estações, né? Então, trazendo aí agosto, que é o nosso inverno, tá bom? Então, gurias e gurizes, né? Quem tá aí também. Hoje é sobre gestão de tempo essa live, tá? Eu trago isso porque caiu uma ficha muito grande depois do meu curso que eu ministrei para as gurias do Abundance, que elas começaram a sentir muito forte e me contar das mudanças, né, dessa preparação mesmo, dessas curas, dessas limpezas. E eu senti de trazer para vocês como que é feito esse calendário místico, qual é o calendário que eu sigo. E foi muito satisfatório, assim, né, eu colocar para elas e lembrar que eu podia trazer isso para vocês, para trazer esse conhecimento para todo mundo que me acompanha até aqui, ampliar um pouco, né, o conhecimento de que a gente pode, quase que deve, usar esse calendário místico espiritual para potencializar as nossas ações, toda a nossa vida, o nosso dia a dia. Como assim? Sobre a gestão de tempo em cima dos padrões
energéticos, astrológicos, naturais, da natureza mesmo, né? Como eu trouxe para vocês esse texto de agosto. Então, sobre gestão do tempo é um tema que conecta muito comigo e eu não quero ser hipócrita aqui, porque eu até confesso, assim, meu marido sabe, minhas amigas sabem o quanto é difícil para mim e o quanto eu tô revisando isso, tentando trazer cada vez mais para a prática do meu dia a dia, para poder trazer essa experiência no meu campo para vocês, de alguém que já conseguiu superar, porque por enquanto eu também estou sentindo eu também tenho essa sensação, não sei quem aí tem, quem tiver aí pode dizer, confirmar, de estar perdendo tempo, o tempo passa muito rápido, minhas manhãs passam voando, né, e eu tenho às vezes a sensação de ser atropelada pelo tempo, e na teoria eu entendo, eu sei tudo que está acontecendo, na prática é que eu ainda tenho desafio, mas com certeza depois desse estudo todo que eu fiz também para me preparar para a live, de tudo que eu me dei conta depois do Abundance, como é possível cada vez mais linkar o tempo místico, espiritual, circular, não linear, linkar isso na minha vida, tenho certeza que vou conseguir praticar mais e ter essa fluidez cada vez maior. E isso fala muito direto pro meu coração, porque eu tenho Capricórnio inacreditavelmente, o meu Sol na 10, né? Eu comecei a refletir cada vez mais, tem um projeto meu que chama Sol na 10, os assuntos que mais me interessam, né? Que o Sol é consciência, ele traz consciência para a energia daquela casa onde ele está no teu mapa astral. Então ele me traz consciência do tempo também, da responsabilidade social, da minha entrega, tanto como desafio, né, como evolução mesmo, né? Então por isso eu achei esse assunto tão importante. Às vezes me perco até nos dias porque passa muito rápido, parece que vivemos num tempo, um calendário em outro. Exatamente. Então é isso que a gente está se dando conta agora. É como eu sempre falo nas minhas lives, nos meus cursos. Isso não é novidade, isso existia antes, só que agora a gente está menos distraído e a gente está mais consciente, a gente vai percebendo isso e a gente não quer se conformar, não quer tomar algo que nos deixe botar a sujeira para debaixo do tapete. A gente tá cara a cara, a gente quer enfrentar, a gente quer crescer com os desafios, subir uma espiral, né? Subir um degrau aí de evolução, de consciência, né? Então por isso que a gente está olhando mais para isso. Então como sair dessa sensação de atropelamento pelo tempo? Como se sentir mais tranquila? Como se a gente pudesse experienciar mais o tempo, né? Reter um pouco mais. E essa gestão do tempo, eu quero trazer aqui como reflexão para vocês como tá teu desenho do futuro. Então, quando a gente fala de tempo, a gente vai começar a falar aqui de passado, presente e futuro, certo? Eu acredito que é o seguinte, quando a gente presta muita atenção, dá muita importância em desenhar o futuro, né, através dessas metas, dá uma olhada. Quando a gente define uma meta, será que essas metas não estão motivando ainda mais esse caos interno, esse caos externo também? Será que essas definições de metas do futuro, elas não estão te revirando do avesso, né? Fazendo tu passar muitas vezes dos teus limites? Será que essas definições de metas não estão te fazendo duvidar de ti mesmo, ti mesma? Então, eu te pergunto essas 3 perguntas, porque eu fiz pra mim e a resposta foi sim, né? Então, às vezes a gente tem que, ao invés de definir as metas com a tua consciência, com o mental, começa a definir, pensar nas tuas metas com a tua consciência interna, com a tua reconexão, né? Com a tua centelha divina, tá bom? E a ansiedade, então, que é um grande mal, né? Hoje em dia, ela vem da má gestão do tempo. Então, a gente começa numa live falando sobre o tempo, sobre o calendário místico espiritual, a gente chega num problema comum e muito atual, que é a ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade,
não conseguir dormir direito, crise de pânico e tudo mais, né? Então, de novo, como é relevante esse assunto, né? O que eu quero trazer para vocês, o futuro, ele não deve ser um desdobramento de um presente sem sentido e sem perspectiva, né? De novo, então, se a gente tá no presente, sem perspectiva, sem conexão com a nossa espiritualidade, sem conexão com nossa missão e propósito, esse futuro ele vai desdobrar dessa maneira, né? Gerando ansiedade, gerando medo e gerando caos. Então a gente começa também alinhando os assuntos da casa 10, que é gestão de tempo e responsabilidade social e também propósito. Então isso tudo tem a ver com o tempo, isso tudo mostra como Capricórnio, que é o signo regente da casa 10, nos ajuda a pensar o tempo, a projetar o tempo e a sentir o tempo. Tem uma frase do Fernando Conrado que ele usa muito, que é não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Como é que eu trago e traduzo isso para mim, para minha vida, e quero trazer para vocês? Se o futuro estiver te puxando através dessas metas muito audaciosas, desconectadas com a tua centelha divina, isso vai gerar ansiedade, né? E daqui a pouco isso vai estar completamente desconectado com a tua missão. Não faz sentido. E por que faz mais sentido o passado que empurra? Porque muitas vezes a gente é movido, muitas vezes não, toda vez a gente é movido por nossas crenças, pelas nossas verdades, por aquilo que a gente acredita. E se isso não está bem resolvido, se isso não está bem consciente no sentido de entender, né, os nossos desafios, saber trazer clareza para aquilo que foi desafio, para aquilo que foi bloqueio, para aquilo que foi trauma, a gente segue um padrão de repetição, de estar no automático e de vitimismo, tá? Então, como é importante esse passado que empurra, ele tá ressignificado, ele tá transmutado, ele tá curado. Como que a gente faz isso? Através da limpeza, substituição de crenças, né? Então, a gente linka aí a astrologia, que fala da casa 10 do tempo, Theta Healing, que fala da limpeza de traumas, bloqueios, juras, votos, promessas, situações que te prendem, que te limitam a um padrão, e que então limpando essas crenças é o primeiro passo para que a gente possa ser empurrado então para um presente e um futuro melhor, tá bom? Então o que eu trago aqui na questão do calendário místico e espiritual é pra gente parar de projetar o futuro. Não que a gente não deva se programar, mas a gente deveria começar limpando o passado, crenças, traumas e bloqueios, para sentir o presente. Então, um passo antes de planejar o futuro seria a limpeza e substituição de crenças, estar em paz com o teu passado e aí começar a sentir o presente. Aqui é a chave, esse é o ponto máximo dessa live que eu quero trazer para vocês. Conexão com aqui e agora. Somente através da conexão com aqui e agora, estado de presença, respiração, nesse momento em que a gente fecha os olhos, respira, entra em conexão, esse momento o tempo para. A gente já sabe, com o estudo mesmo de Theta, e quando a gente entra na meditação Theta, na frequência cerebral Theta, é como se abrisse todo um outro campo multidimensional, onde tempo e espaço não existem. Essa é a explicação, digamos, mais científica, mais técnica, vamos dizer assim, não científica, para que a gente sinta reter o tempo. Mas, no fundo, a gente sabe que quando a gente pega uma cadeirinha, põe na frente de casa, no sol, depois do meio-dia senta, sente o sol nas tuas células, sente aquele momento de tomar um cafezinho. Nesses momentos é que a gente para de ter a sensação de perder tempo. Isso é uma sabedoria, isso é intrínseco, isso a gente já sente. Mas a explicação muito é essa, que a gente entra num estado também de frequência cerebral
que desconecta com a mente, com o que te cobra, com o que é externo. E aí, nesse momento de conexão e de paz, é que a gente consegue administrar o tempo melhor, tá bom? E a live poderia se resumir nisso, tá? E como essa live vai ficar gravada, então eu tô trazendo aqui tudo que tem de mais rico para que a gente possa também, para que vocês possam acessar num outro momento e para que a gente possa usar esse material de base para enfim, para tudo que vocês quiserem fazer depois de terapia, de autoconhecimento, né? Acho que falar sobre o tempo faz muito sentido para cura de ansiedade, principalmente, né? E aí, o que eu queria trazer também para vocês sobre o calendário místico? Se aproximar. Uma coisa é entrar nessa frequência alfa, teta, né, de alinhamento e sentir o tempo mais presente, a presença. E depois, trabalhando essas questões cada vez mais, se conectar mais e mais com um potencial que só cada um de vocês tem, que é muito o ensinamento do Ano no Sol, que começou em 2020, né, que essa proposta que a gente recebeu, esse empurrãozinho do universo, para que a gente parasse de se distrair e se conectar cada vez mais com o que a gente veio fazer aqui. Então, depois dessa conexão e de sentir o momento presente, a gente vai começar a aumentar o nosso quociente de luz e a gente vai começar a despertar para esse potencial único, essa energia única que é o teu propósito, que não precisa ser um propósito, mas teu propósito, tua missão, né? Começar a entender, fica mais claro o que tu veio fazer aqui. Então, nesse passo a passo de limpar o passado, sentir o presente e aumentar o teu quociente de luz, cada vez tu vai te atentando para o teu potencial, cada vez tu vai organizando melhor a tua vida, o teu mundo, até que tu cria rituais, né? O que é criar rituais? Criar rituais não é só o ritual mágico para determinada lua, não. Criar rituais é como se fosse celebrar cada pequena coisa simples da vida, né? Então tu vai tomar um chá, tu vai ritualizar porque tu vai sentir todo o momento, desde que tu esquenta a água até sentir o cheirinho do chá da erva, né? Até tu colocar ali os minutos, aí tu pega o chá nas tuas mãos e aí tu invoca, né, pro Criador, pro Universo, para abençoar aquele chá, para trazer energia de amor incondicional pro chá. Toma um chá, sente ele te fazendo bem. Então, isso é ritualizar, é tu poder sentir o momento, absorver tudo que o momento presente te traz, desde fazer um chá até tomar um banho, pingar gotinhas de óleo essencial no box para sentir toda, né, fazer uma aromaterapia. Tô falando exemplos para vocês de coisas que eu faço no meu dia a dia, que são rituais, pequenos rituais. E agora a gente está na energia da lua minguante. E sempre que tem uma lua minguante, uma lua nova, uma lua cheia, a lua crescente não tanto, mas fica cheia de propostas, né, na internet, enfim, de rituais. As meninas lá do Realize já sabem, elas nem me perguntam mais tanto sobre ritual, porque eu sempre digo a mesma coisa, o ritual maior que existe é tu te conectar contigo mesma e tu sentir o que tu quer fazer. Tu quer te agradar de que maneira? Tu sente que tu tá cansada, tu sente que tá com vontade. Quem sabe tu faz um escalda-pés, intenciona naquele escalda-pés, te conecta com um cristal que tu acha que vai te trazer mais poder naquele momento e intenciona tudo que tu quer, só tu sabe melhor do que ninguém, né? Então os rituais não tem que ser tão mágicos, tão... Eita! Enfim, deu uma pausada aqui. O ritual, ele tem que ser teu, a tua energia, tu que sabe, né? E aí, organizando e criando esses rituais, acontece uma coisa mágica, acontece a tua conexão com o tempo circular. O que é isso? O tempo circular é o tema central dessa live, calendário místico espiritual. O tempo circular, ele te conecta com o natural e com a natureza. De novo, tem muito a ver com o signo de Capricórnio, regente da casa 10 do mapa astral, lá no topo do céu. Capricórnio é aquele signo que não gosta de perder tempo, né? Então tem tudo a ver de novo
com o tempo divino, com o tempo circular. E como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês lá do Manifest, tá? O Manifest é um grupo de Telegram que foi canalizado no início da pandemia. As meninas acompanharam, já tive mais de 50 meninas lá no grupo. Hoje o grupo tá menor, mais fechado, porque lá eu consigo aprofundar todos esses assuntos que eu não consigo aprofundar tanto nem no feed, nem nos stories, nem nas lives, tá? E lá no ano passado, no Manifest, a gente tinha desafios mês a mês de acordo com a energia do mês. Então, por exemplo, se a gente estivesse no Manifest hoje, a gente está numa energia de lua minguante, a gente estaria fechando um ciclo. Qual ciclo? Do signo de Câncer. Como assim? A gente está no Sol em Leão. Sim, a gente já está sentindo as energias do Sol em Leão, só que a energia de fato começa mais forte quando a Lua e o Sol estão no mesmo signo. Isso acontece quando é Lua nova, tá? No desafio de Capricórnio, quando o Sol e Lua estavam em Capricórnio, ano passado a gente entendeu sobre o tempo e o desafio era o seguinte, era dividir o dia em 4 tempos, tá? Então a gente aprendeu e experienciou teoria e prática de como funciona melhor o tempo no nosso dia na prática, dividindo ele em 4 etapas. Vou trazer aqui para vocês, talvez vocês não vão mais esquecer desse exemplo, que é bem didático e dá para fazer na prática. E depois vocês me contam se sentiram diferença. Por exemplo, existe a energia da manhã, de acordo com o calendário místico, espiritual e o tempo circular. A energia da manhã é como se fosse um beija-flor. Vou dar o exemplo do beija-flor para vocês lembrarem. É uma energia de gratidão, de se conectar com o bem-estar, de fazer aquilo que te faz bem. Então, se a gente tem uma manhã em que a gente já começa com um pensamento de gratidão, de um pensamento positivo, de projetar coisas legais, alinhamento com o eu superior, alinhamento com Jesus, com Deus, com o universo, com o que tu quiser chamar, tu vai receber a nutrição energética, emocional necessária para que teu dia seja maravilhoso, para que o resto do teu dia seja maravilhoso. Então, de manhã seria ideal que a gente separasse tempo, né? Eu sei que isso é o ideal, nem todo mundo consegue, mas nem que seja necessário acordar um tempinho antes, e por isso cada vez mais a gente caminha para, ao meu ver, tá? A gente sai de uma CLT, de um regime de escravidão de tempo, porque isso tem a ver com o tema da live, tempo também, para administrar o nosso tempo. Tempo circular, ele é um tempo fora do sistema, tá? Sistema imposto, sistema padrão, sistema de, né, trabalhar para alguém, tá? Fecha parênteses. Então, o tempo do beija-flor de manhã seria para nutrir todo o teu dia. Então, separar um tempo de manhã, nem que sejam uns minutos, mas de preferência a manhã toda, para fazer coisas do tipo se nutrir com o café da manhã que sustenta o teu corpo físico, energético, né? Com produtos, com frutas frescas, né? Para te dar essa condição, né, de estar bem nutrido, tá? Vitaminas, enfim, um chazinho gostoso, sempre com a temperatura, nunca congelado, tá? Gelado, eu sei que através da medicina ayurvédica, né, não faz bem pro corpo. E aí, depois de um bom café da manhã, primeiro eu começo com uma meditação, um agradecimento, um bom café da manhã, um tempo, não fazer as coisas correndo e fazer um exercício físico, né? Claudinha tá aí, não sei se tá ainda, minha personal. Fazer um exercício para nutrir também o teu corpo, o teu espírito. Primeiro começa nutrindo teu espírito, tua energia, depois teu corpo. E depois sim, né? Depois do almoço, então à tarde, primeira hora da tarde, a tarde como a gente conhece como tempo ali comercial, né? Da 1 até tipo às 5h30, 6 horas, é a formiga, né? Então no estereótipo da formiga, a gente tem esse tempo aí para realmente, também com a medicina oriental, né, depois do nosso Agni ali, de fazer a digestão do almoço, que a gente tem energia então para trabalhar mesmo, né, aquele trabalho mais conhecido por nós, né, de sentar, fazer acontecer, praticar, dedicar, né, puxar essa energia toda de nutrição que teve de manhã pra gente colocar no nosso trabalho, na nossa missão, certo?
Depois, à tardinha, o horário da onça, né? Então, ali depois, quando começa o sol a baixar ali pelas 18 horas, a onça para simbolizar a intuição. Aí é o horário de baixar a bola, ficar mais quieta se possível e entrar em contato com o que tu tá sentindo. Sentir como é que foi teu dia, o que tu pode melhorar, o que tu tem de feedback teu, de corpo, de alma, de espírito. Então é de intuir, projetar coisas através disso que tu tá sentindo, que a gente chama de intuição, conexão contigo mesmo. Eu vou dizer que esse é o horário que eu tenho, esse é a onça, é o que eu tenho mais desafio, porque eu começo muito uma energia de terceiro turno. Não que eu não use a minha intuição, mas eu uso esse horário muito para estudar, né? Daí os cursos que estão atrasados, enfim, a maioria das vezes é isso mesmo, que eu tenho de várias áreas que eu estudo, que eu deixo para fazer esse horário, tá? Mas o ideal seria, assim, também o tempo de cuidar da casa, né? De nutrir a tua família, de cozinhar algo, né? Então, a intuição. Depois disso, então, o horário da noite, o estereótipo do urso, né? O arquétipo do urso, que aí é todo um ritual de higiene para sono, tá? Então, seria aí, né? Acalmar, desligar os estímulos, telas, tomar um chazinho, fazer uma oração e dormir, né? Pra dormir bem, tá bom? O que é isso? Isso é conexão com o tempo místico, isso é conexão com o tempo espiritual, isso é respeitar o teu corpo e teu espírito de acordo com o caminhar, o andamento do dia, energético do dia, né? Então, isso te faz conectar muito mais contigo, com o teu espírito, e tu te sente muito melhor respeitando isso, tá bom? Eu quis trazer esse exemplo só para vocês entenderem como tem a ver com esse desafio de Capricórnio, como a gente pode fatiar o tempo durante um dia para sentir a energia desse tempo, que é místico, é espiritual, que é natural, tá? Então a gente vai tentar dosar os nossos processos, e isso também faz diminuir a ansiedade, e não deslocar o amanhã, e não ficar ansioso pelo amanhã, tá? Agora, eu quero pedir para vocês, calma. Quem estiver assistindo a live agora, vou pedir para vocês, cada um que der seu sim, né? Vocês dão permissão, então, para receber agora o download, receber lá da fonte criadora de tudo que é, a sensação em todas as células do teu corpo, de que é possível, seguro, tranquilo e vocês merecem ter calma, entender a definição mais elevada de calma a partir de agora, que isso é possível sentir na tua vida diária e tu sabe quem tu é sentindo calma, conexão mais elevada com o tempo. Quem dá permissão de sim, respira fundo e recebe. E quem estiver assistindo essa live depois gravada, eu também igualmente vou programar para quem der o seu sim receber também, tá bom? Essa sensação de calma que vocês vão receber dando sim para esse download vai trazer cada vez mais conforto e o entendimento de que o universo ele realmente está se voltando, como se voltasse no tempo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é como se a gente tivesse entendendo que é preciso realmente valorizar mais coisas bem ancestrais que estão voltando, que estão nos retornando o bem-estar, né? Porque isso de propósito foi sendo desconectado de nós, né? Essa conexão com ancestralidade, com sabedorias, né? Até com cura energética ancestral, né? As ervas, os rituais, isso tá parecendo tão novo, mas é antigo, né? Então o universo está realmente voltando para retomar essas sabedorias e para te dar um novo presente, tá? É muito isso esse movimento planetário que a gente está vivendo, tá? Então o que eu queria trazer para vocês aqui e o meu desejo para cada um que está assistindo, que vai assistir depois é: gira a ampulheta e recomeça. Que vocês possam entender que a gestão do tempo tem tudo a ver com a valorização da tua vida e com a reconexão com o presente, tá bom?
Embora eu ache que isso também não é tanta novidade assim, né? Mas saibam que esse movimento planetário, energético e astrológico está acontecendo para nos reconectar de novo com o tempo presente, para que a gente receba o presente de estar nesse estado de presença, tá bom? Os teus planos, agora falando um pouquinho de astrologia, os teus planos que foram se asfixiando desde fevereiro desse ano, dei uma pensadinha aí agora, o que vocês estavam vivendo, o que vocês estavam planejando em fevereiro desse ano. É como se os planos fossem se asfixiando, porque a gente estava numa energia de não conexão com o tempo circular, de não conexão com o presente. Esse processo aconteceu pelo movimento de Saturno e de Júpiter, os dois grandes, os planetas grandes, sociais, os maiores, né? Então, esse movimento de asfixia nos planos fez com que a gente fosse revisar. Então, isso já aconteceu de fevereiro até agora agosto. Houve um processo de revisão desses planos que a gente estava projetando lá. E esses ajustes, eles agora, astrologicamente, já estão prontos para vir para o mundo. Tá? Se vocês conseguem lembrar aí o que vocês estavam projetando no início do ano, eu tenho para dizer para vocês que agora, depois dessa revisão, eles já estão prontos para vir para o mundo. Saturno e Júpiter, eles voltaram para Aquário e lá ficam, no signo de Aquário, até outubro desse ano agora, tá? O que isso significa? Significa que a gente vai receber de volta a vibração de vida a esses projetos que ficaram emperrados porque precisavam ser revisados, tá bom? E eu queria que vocês olhassem aí, quem entende, quem não entende pode me perguntar, pode fazer mapa comigo. Quem já fez mapa comigo tem acesso vitalício. As coisas, as dúvidas, tudo que quiser saber pode me perguntar, que na medida que eu consigo aí eu vou respondendo. Mas em qual área da vida de vocês é preciso abrir esse espaço, organizar com paciência essa mudança, esses planos. Essa área é onde vocês têm Aquário no mapa, tá? Então, aonde vocês têm Aquário no mapa de vocês vão olhar o númerozinho ali de 1 a 12, é o número da casa astrológica. Por exemplo, eu tenho Aquário na casa 10, que é a casa do meu propósito de vida, que é a casa da minha responsabilidade social e do meu tempo. Nessa área, eu vou precisar abrir espaço e organizar com paciência a mudança. E eu já estou plenamente consciente disso, né? Por causa do meu trabalho de autoconhecimento, por causa dos meus cursos, terapias, né? Eu tenho essa vantagem de já saber de antemão, já ir reconhecendo esses processos e essas mudanças, né? É justamente o que eu estou trazendo para vocês. Eu falei lá no início da live. Muitas vezes, quando eu falo isso, eu me sinto até hipócrita, porque eu sei a teoria, como acontece, e muitas vezes não consigo colocar em prática. Esse movimento astrológico realmente está me pedindo para abrir esse espaço e modificar isso. Então, eu sinto muito agora a necessidade de rever isso na minha vida, de organizar com paciência o meu tempo. O meu tempo de doação, o meu tempo de responsabilidade social, o quanto eu vou me doar e o quanto eu vou preservar esse tempo para mim, na minha vida pessoal. Esse movimento já está acontecendo. Na vida de vocês vai acontecer ali onde tem o signo e energia de Aquário. Pode ser na casa 3 da comunicação, pode ser na casa 6 da rotina, pode ser na casa 11, que é associações e amigos. Aí vocês têm que olhar no mapa de vocês, tá bom? O que é o calendário místico espiritual? É se conectar com toda essa sabedoria, né? Se conectar com o tempo presente, é se conectar com o teu propósito. Tudo isso é o calendário místico. E planejar as tuas ações sem projetar o futuro, planejar as tuas ações com a limpeza do passado e com a sensação do presente, a sensação plena, potência máxima de estar no aqui e agora. Esse é o calendário místico. Quem está no Realize tem o meu auxílio para isso, né? Já reconhece, já tem o planner, já tem o planejamento mensal de saber qual é o tempo de se recolher, qual é o tempo de avançar no projeto, qual é o tempo de lançar algo, né? Então, tudo isso já é um calendário, já faz parte da minha vida e já faz parte da vida das gurias que estão lá no Realize. Esse horário é meio ruim, né, de fazer live, mas se elas estivessem aqui, iam confirmar para vocês, né, como a vida muda, como é tudo diferente quando a gente tá
conectada com o nosso tempo circular, natural e divino. O tempo é uma ilusão, tá? Eu vou caminhar aqui para finalizar a live, mas tem muito assunto, como eu falei lá no início, eu vou dividir essa live em duas. Mas eu queria deixar vocês pensando, o tempo é uma ilusão. Quem concorda comigo que o tempo é uma ilusão? E se o tempo é uma ilusão, a gente está preso a algo ilusório. Quem está presa ao tempo, quem se sente dominada pelo tempo, como eu falei lá no início da live, está preso a algo que é ilusório. Então a gente começa a ter que trabalhar também as questões de ilusão aqui. Quem concorda? O tempo, ele é o resultado entre ação e reação, tá? Pensem comigo, reflitam, vocês podem concordar ou discordar, né? Mas peguem o que fizer sentido para vocês. Então, o tempo é uma ilusão, a gente está preso a uma ilusão quando a gente está preso ao tempo, quando o tempo nos domina, e o tempo é resultado de ação e reação. Então, pensem comigo, se o tempo já é resultado, já é o final de ação e reação, se tudo que a gente está vivendo é um resultado, por que a gente acha que a gente vai poder reagir com algo que já está pronto, entende? O tempo já é um resultado. Adianta reagir com algo que já é o resultado final, não vai mudar. Não faz sentido. Não tem lógica. Oi, Dani. Então, se o tempo é ilusão, se o tempo é resultado da ação e da reação, o tempo já é o resultado, não é antes, é o que já aconteceu depois, tá? A gente perde a consciência do que veio antes. É como a gente querer tratar, vocês já viram a metáfora aquela do peixinho que tá doente dentro de um aquário com água suja? A gente remediar as coisas, a gente está agindo na reação, a gente tem que sair da reatividade, a gente tem que ir antes para a ação, a gente tem que ir na causa. Então faz muito mais sentido, ao invés de dar um remedinho pro peixe e a água continuar suja, ele ficar doente de novo, não faz mais sentido a gente criar um ambiente melhor. A gente tratar essa água ficar limpa, pro peixe não estar mais em desarmonia. Então é meio que isso, se a gente perde a consciência do que veio antes, que é a causa, tudo que a gente vive é um resultado, a gente vive reagindo às coisas, a gente vive sem controle, só reagindo, quando na verdade, ó, o relógio da gordinha desperta ao meio-dia, gente. Então, tudo que tá vindo é o nosso resultado. Se a gente quer mudar o resultado, não adianta a gente agir reativamente, porque já tá aqui o resultado, que é o tempo. A gente tem que agir antes, agir a ação, agir na causa, antes de ter o resultado, que é o tempo. Sei que isso às vezes pode ser um pouquinho não tão concreto, não tão fácil de entender, mas fiquem comigo que vocês já vão, a gente já vai concluir esse pensamento. Então, criar uma forma constante de desmanchar essa prisão, estudar sobre o tempo, entender o calendário místico, aplicar o tempo circular e não linear na nossa vida, a gente com isso vai desmanchando uma prisão. Quem aqui quer continuar na prisão? Quem aqui tem essa sensação de estar preso? Vocês querem continuar? Como que a gente vai sair dessa prisão, desse aprisionamento do tempo? Quando a gente aumentar a nossa percepção para a ação. A nossa percepção para a ação aumenta quando a gente amplia a nossa consciência, quando a gente entende que a gente pode sair do tempo linear que nos foi imposto por causa de um sistema, para alimentar um sistema que não faz sentido mais para nós, de trabalhar para os outros, que nos escraviza, que nos desempodera, tá? Então isso tudo tá ligado com toda a história da humanidade, com a história que as mulheres sentem muito mais ainda esse peso, né, de sentir essa escravidão, presa num padrão, domesticação, tudo isso, o tempo, gente,
linear é a nossa prisão. O calendário místico espiritual, o tempo circular e natural é a nossa liberdade. Vocês já se deram conta disso? E aumentando a nossa percepção da ação, olhando para a causa e não para a consequência, olhar para a causa antes do resultado, que é o tempo, é saber que a origem está sempre dentro de ti. O poder está dentro de ti. A tua consciência, a decisão é tua. Está aqui como semente, como centelha divina. A origem está sempre dentro de ti. Anota isso. A origem está sempre dentro de mim. Tu é a causa. Tu é a causa. O tempo é a consequência. A ação é tua. A reação é a prisão no tempo. Quando a gente remove o espaço entre nós, entre um e outro ser humano, nas relações, nas amizades, a gente remove o tempo que atrasa a nossa redenção. E eu vou encerrar e começar a live na quinta-feira que vem falando sobre isso, porque tudo que a gente mais está falando agora é distanciamento social, né? O que isso está significando, como que isso está impactando nas nossas relações e no nosso tempo. Está se exigindo esse distanciamento, mas isso, na verdade, está atrasando a nossa redenção. Não é uma posição contra o posicionamento da ciência e da saúde. Eu não estou dizendo para todo mundo aglomerar agora e ficar junto, não é isso. É que nessa equação entre uma pessoa e outra, se cada pessoa é a causa, o tempo e o distanciamento, eles vão atrasar a tua felicidade. A separação atrasa a tua felicidade, porque a separação é a divisão. A separação é o caos. A separatividade, a dualidade nos desconecta do nosso tempo divino. Nosso tempo divino é a nossa consciência. Se cada um é a causa, eu sei que isso aí tá um assunto bem filosófico, tá, gente? Mas a gente tem que descobrir uma maneira que cada um reflita aí agora, depois da live, de entender a frase clássica que Jesus Cristo deixou para nós. Amar o próximo como a ti mesmo. Então tem tudo a ver com o tempo, tem tudo a ver com essa prisão que nos colocaram de tempo. O tempo é ilusório. Se a gente conseguir entender isso, sair dessa ilusão, se conectar com o tempo natural e divino, a gente vai entender que o distanciamento, ele fala mais de questões interna e externa do que, de fato, a distância física entre um e outro, certo? A questão é, quanto mais eu me vejo, ou quanto mais eu foco em me ver e sanar as minhas questões, e não vejo a outra pessoa. Isso com tudo, né? Com a natureza também, né? Com os animais, com os relacionamentos dentro da nossa casa, né? Então a gente precisa aprender a aproximar. Aproximar não quer dizer aglomerar, ficar junto, tirar as barreiras, né? Não tô falando isso. Eu tô falando que quanto mais a gente tem consciência da nossa natureza, que é o tempo natural, mais a gente se reconecta com a gente mesmo, mais a gente se conecta com o tempo não ilusório, mais a gente conecta com a nossa participação na cidade, na comunidade, porque a gente começa a entender para que a gente está aqui, a gente começa a entender a nossa missão, nosso propósito, e isso vai conectando, por mais que a gente esteja agora fisicamente tendo que espaçar entre um e outro, quanto mais a gente aceita o tempo natural, mais a gente conecta com a natureza, é o que a gente é, somos nós mesmos. E essa rede de conexão que Aquário sugere é, na verdade, a solução dos nossos problemas como humanidade. Quando a gente conseguir se amar e aceitar como realmente somos, mais fácil vai ficar de amar o próximo incondicionalmente. Matou a charada, Dani. É isso aí.
Então a gente se reconecta com o tempo, a gente entende que a gente é a causa, que não adianta a gente reagir no final de uma equação onde a gente já tem um resultado. A gente só consegue fazer isso, agir em nós mesmos, cada um por si. Não é egoísmo, é cada um elevando a sua vibração, elevando o seu consciente de luz, elevando a sua frequência de amor incondicional, e assim a gente vai interagir de uma forma saudável. Eu sou uma causa, a Dani é outra causa, a Priscila é outra causa, a Paola é outra, cada um vibrando no seu tempo natural, na sua conexão divina, e aí a gente consegue se enxergar, e aí a gente consegue compartilhar, a gente consegue conectar, né, e fluir num crescimento, fluir numa expansão de consciência, tá? Quem prende a gente no tempo é a mente, não é o espírito, né? Então, por exemplo, a consciência da natureza mesmo, né? Como a natureza é tão perfeita, a gente está conectando com o tempo natural. Uma planta não está preocupada com o futuro. Os nossos animais, nossos cachorrinhos, nossos gatos não estão preocupados com o futuro. Então é tudo sobre isso, né? Sobre essas projeções que a mente faz, que trazem ansiedade, que fazem nos desconectar com o tempo natural, tá? Então a gente vai criando ambientes para facilitar a nossa melhor expressão. A gente vai vencer o tempo amando o próximo como a si mesmo. É assim que a gente vence o tempo. Então, quanta sabedoria nesse ensinamento de Jesus para nós, né? Que é um grande mestre ascensionado, que é um grande avatar aí do nosso tempo, né? Como aqui do planeta. E como que a gente consegue desdobrar esse ensinamento? Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, mas é exatamente isso. Eu amando o próximo como a si mesmo, eu vou me conectar comigo mesmo, eu vou me conectar com o meu tempo, com a minha presença no aqui e agora, sem ansiedade, sem querer. A gente acaba não tendo reatividade. Sem reatividade não existe briga, não existe conflito, entende? Então, vencendo o tempo, saindo da prisão do tempo ilusório, conectando com o calendário místico, com o tempo natural, a gente vai trocar com o teu próximo, com o outro que está aqui na minha frente, enxergando o outro como centelha divina. Eu sou centelha divina, eu estou vivendo no meu tempo, eu sou causa, mas vocês aí também, cada uma de vocês também. Então eu começo a te enxergar. Eu enxergo o meu próximo, eu enxergo a minha cliente, eu enxergo o meu irmão, eu enxergo o meu marido como centelha divina que cada pessoa é, cada alma é. E aí então a gente consegue recuperar esse tempo. E aí a gente vai sanando, vai curando, e aí não existe mais doença, e aí não existe mais desarmonia. O que nos estimula a perder tempo? Por que a gente tem essa sensação de desconexão? Todo o sistema de informação que a gente tem hoje em dia foi programado para isso. Aí a gente entra, né, nessa questão toda da pineal, da briga de poder, do controle da mídia. Tudo isso a gente foi sendo distraído, desconectado do nosso tempo, com a sensação de perder tempo, com a sensação que eu tenho que fazer mais do que o outro, com a sensação que eu tenho que competir mais com o outro, competir, briga, conflito. Isso tudo gera separatividade e caos. E isso nos traz a sensação que a gente está perdendo tempo. O próprio envenenamento dos alimentos, né? O envenenamento da mente através das informações. Então, cuidar o que a gente está consumindo de alimento e de informação, né? É exatamente para isso, para a gente ter a sensação de perder tempo. Com a sensação de perder tempo a gente vai brigar, a gente vai entrar em conflito, a gente vai entrar na competitividade, e isso vai alimentar um sistema de novo que não nos serve mais. E quando a gente ganha tempo, a gente tem a sensação que está ganhando tempo. Vamos pensar sobre isso? Na live de quinta-feira que vem eu vou propor iniciar com isso, tá? Com a opinião de vocês, com que vocês refletiram sobre como a gente ganha tempo. Então, eu já trouxe aqui, né, com a nossa conexão com o tempo natural e cíclico. Mas é nesse momento em que a gente escolhe
sentar no sol. Eu tenho muito essa de sentar no sol, porque isso acontece comigo, né? Tu vai absorvendo aquela energia, tu vai se conectando com o teu sol é a tua centelha divina. Então, quando tu senta despretensiosamente, não pensa em nada, desliga a mente. Quando tu tá no meio de uma conversa muito boa, né? Quando eu tô aqui conversando com vocês na live, quando eu tô em teta atendendo alguém, a noção de tempo, ela muda completamente, né? E eu me desconecto dessa correria nesses momentos, tá? Eu perco tempo quando eu não giro a energia, quando eu não fluo a energia. Então, tudo que faz fluir energeticamente, tudo que ativa nossos chakras, tudo que circula a nossa energia, nos traz essa sensação de ganhar o tempo. Então, meu convite agora no final dessa live, muito obrigada, agradecendo todo mundo que cedeu um pouquinho do tempo para estar aqui, que é tão precioso. Meu convite é para a gente parar um pouco, pra gente deixar os outros passarem, sabe aquela sensação de corrida quando tá na estrada? Eu sou muito assim, né? Tenho essa coisa de gostar de passar, né? De alguém que tá na minha frente lento me incomoda. Então, de novo, eu tô fazendo nessa reflexão aqui, dizendo pra vocês que tô longe de ser perfeita, né? Muitas vezes faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas tô trazendo aqui essa minha vulnerabilidade, trazendo pra vocês o compromisso de praticar, colocar isso mais em prática, para trazer isso mais no meu campo, pra gente falar sobre isso, pra gente se curar juntas, tá? Então vamos deixar os outros passar, vamos sair desse caos, porque quando a gente tá de frente pro caos, gente, a gente tá de costas pro Criador. A energia do Criador é a energia do amor, né? A energia do Criador não tem nada a ver com essa competitividade, a energia do Criador tem a ver com o tempo espiritual, com o nosso tempo cíclico, né? Então, que a gente ocupe mais o nosso tempo com palavras de amor, com palavras divinas, e que a gente possa trazer essa reflexão, então, para a próxima live, Conexão 11/11, quinta-feira que vem. E eu quero saber de vocês, e quando vocês sentem isso, que estão ganhando tempo? Em que momentos da vida diária de vocês, no dia a dia, vocês sentem isso, que vocês estão saindo dessa dominação, dessa prisão, que é o tempo ilusório, e começam a ganhar tempo, ganhar energia. Tragam isso pra mim, vai ser bem rico. A gente conversa mais. Hoje, como era muito conteúdo, eu nem pedi muito que vocês, mas obrigada quem interagiu aqui, né? Vamos interagir mais, então, na próxima live, quinta-feira que vem, continua o assunto, calendário místico, espiritual, 11/11. Vamos falar da realidade da carruagem. O que significa a carruagem? O cavalo, o cocheiro e o rei ou a rainha que estão ali dentro. Tem a ver com o tempo também. A gente vai começar falando o que a gente refletiu dessa live, então, para que a gente possa crescer junto, tá bom? Para que a gente vamos junto se curar. A minha ideia é essa, né? Eu também quero saber de vocês, porque vocês também me ensinam demais. Tá bom, gente? Convite para o Realize, para entender cada vez mais como que é o tempo circular, como ele pode nos cíclico, circular, natural, como ele pode nos beneficiar. Convite para o Realize, convite para o DNA básico, ainda dá tempo, inscrição até sexta-feira, a gente aprende muito no DNA básico, que não existe tempo e espaço. Depois tem o DNA avançado, e depois eu fecho esse ciclo de cursos e abro esse ciclo de novo quando o tempo astrológico, energético e cíclico favorecer o tempo de maratonar curso de novo, tá bom? Saibam que todos os cursos aqui do LH Feelings, tudo é feito com propósito, tudo tá alinhado com o tempo cíclico. Embora eu confesse aqui para vocês que isso é um desafio para mim, que eu tô aprendendo, para vocês, para cada uma que é minha cliente, que é minha amiga aqui, que é minha aluna, podem ter certeza que eu penso isso com muito carinho, com muito cuidado, para vocês se conectarem com esse tempo, para vocês se curarem dessa prisão que o tempo linear nos impõe. Certo? Vamos almoçar? Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Muito obrigada para todos que estiveram aqui presentes. Essa live vai ficar salva. E eu espero o feedback de vocês. Podem me trazer o que vocês sentem. Eu vou adorar saber.
né? Podem me trazer anonimamente ali, falando comigo no particular, no direct. E tudo é uma construção nossa juntos pra gente crescer, pra gente se conectar com o nosso tempo, tá bom? Vou seguir aqui com a Maria Gadu, me despedir de vocês. Muito obrigada. Até quinta que vem.